de poder realizar, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Obrigado, Jesus, que cada irmão, cada pessoa, cada homem e mulher que está nos assistindo agora, que seja abençoado, que o toque do Senhor venha no teu coração, te dá revelação, te dá sabedoria, te dá discernimento, e que nós possamos a cada dia cumprir com o nosso chamado, cumprir com o nosso propósito, que a cada dia nós possamos, em nome de Jesus, alcançar o coração do Pai, alcançar os seus pensamentos, tudo que o Senhor projetou para nós, tudo que o Senhor fez. Pai, nós queremos honrar isso, Pai Santo, aqui na terra. Nós estamos na missão de estabelecer o teu reino, Senhor, e nos ajude nisso, nos ajude a compreender. É isso, Senhor Deus, que nós temos esse chamado que é sublime, Pai. É um chamado eterno, onde um dia nós iremos prestar conta, Senhor, de todo o nosso serviço. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos e te exaltamos nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer todos os músicos, os ministros de louvor, e também a nossa equipe que está nos ajudando aqui, equipe técnica. Deus abençoe a vida de vocês. E também a você que está nos assistindo, obrigado, porque você já acompanhou com o louvor, você já adorou o Senhor, e agora nós queremos falar contigo, falar no teu coração, em nome de Jesus. Você que nos assiste aqui de Itacoatiara, que nos assiste de Manaus, que nos assiste de fora do Amazonas, que Deus abençoe tua vida, alcance tua família, em nome de Jesus. Como nós já temos esse costume de toda sexta-feira estarmos aqui para pregar uma palavra voltada para a liderança. Então, se você é um crente, se você entregou a sua vida para Jesus, você tem um chamado para liderar. Não, talvez você não lidere em frente de um ministério, mas você lidera nos bastidores, na casa de Deus. Alguma coisa o Senhor chamou para você fazer. Liderar e distribuir o nosso chamado na vida das pessoas. Então hoje eu quero falar um assunto que é bem conhecido da gente, que está em Mateus 24, no versículo 45 a 51, conta lá uma parábola, né? A parábola do servo infiel. Então eu quero falar sobre isso, essa parábola do servo infiel. Então eu quero que você preste muita atenção, porque isso tem a ver com o nosso serviço ao Senhor, tem a ver com o nosso chamado, né? E nós servimos a Deus servindo os irmãos. Então nós vamos nos focar nessa palavra, né? Nessa parábola, tendo o cuidado, né? Que isso tem para nós. Então nós vamos ler aqui Mateus 24, de 45 até 51. Eu quero que você leia comigo, acompanhe aí na sua Bíblia, e eu vou ler aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, atento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrio, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigará, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é uma parábola interessante, e eu quero algo sobre a parábola. Então, como eu já falei agora há pouco, vou repetir mais detalhadamente que nessa parábola a ênfase é de servir ao Senhor através do serviço aos nossos irmãos. A gente vê então que o foco central é o cuidado de pessoas. Então o foco central dessa parábola é o cuidado que nós temos que ter com as pessoas. Fique certo disso.
Isso produz um ciclo de crescimento. À medida que crescemos em maturidade, espontaneamente, deixamos sermos. Mas também, quanto mais o servimos, mais enxergamos que precisamos crescer, mais maturidade. Então, eu quero dividir essa parábola em duas partes. A primeira parte, o trabalho e a recompensa dos servos fiéis e o servo infiel. Então eu quero trabalhar nessas duas pontas. Por quê? Porque isso vai nos dar uma direção, vai nos esclarecer como é que nós estamos realmente servindo ao Senhor, como servos dele, como líderes que somos, como é que nós estamos servindo ao Senhor. Nós vamos procurar responder isto hoje. Então, esse texto que nós acabamos de ler, esses textos, eles nos mostram que há dois tipos de servos dentro da igreja. Qual, pastor? O fiel e prudente e o infiel. Existe o servo fiel e prudente e o servo infiel. Não se trata aqui de um servo falso ou de um servo ímpio, não. Está se falando aqui de fidelidade e infidelidade. Então, esse servo, ele aponta para um crente nascido de novo. Esse servo infiel aponta para esse crente que nasceu de novo, mas que tem sido negligente no seu chamado, na obra que lhe foi confiada por Deus. Então a intenção dessa parábola é aquele que está qualificado do que está desqualificado. Então, veja só, amados irmãos, o que nós podemos aprender aqui logo é que nós temos que nos avaliar. Será que eu estou qualificado para ser um bom servo? Ou será que eu já estou sendo reprovado? Então a gente precisa nos avaliar dentro disso. Tanto é que o Senhor começa dizendo: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Veja bem, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Veja só que tem uma missão. O Senhor confiou pessoas na mão desse servo, para ele dar o alimento no seu tempo. O sustento tinha que vir no seu tempo. E ele continua: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Como, pastor? Fazendo o quê? Alimentando os seus servos, sendo prudente na obra, sendo fiel na obra. Bem-aventurado, o Senhor diz, bem-aventurado quando o Senhor voltar a encontrar aqueles que Ele colocou numa posição de destaque, digamos assim, na liderança. Bem-aventurado será essa pessoa quando o Senhor vier. O que Ele diz? Em verdade vos digo que Ele confiará todos os seus bens. Isso aponta para uma recompensa. Então a recompensa, amados, ela é mérito nosso. A salvação não, a salvação é mérito único e exclusivamente do Senhor. Mas a recompensa é um mérito único e exclusivamente nosso. Então, se nós queremos ser recompensados, nós temos que ser fiel e prudente. Você tem que ser fiel na obra, prudente, trabalhar corretamente, fazer a obra corretamente, respeitando os seus limites, entendendo que está debaixo de uma autoridade, que está debaixo de uma unção, entendendo que tem que prestar conta no tempo certo, entendendo que tem que fazer o trabalho que lhe é devido com muita responsabilidade. Você não pode agir como se você não tivesse um líder para prestar conta, como se você não tivesse alguém que viesse cobrar de você o resultado do seu trabalho. O próprio Senhor diz aqui: bem-aventurado esse servo que está sendo fiel e prudente e dando o seu alimento para os seus conservos, ou seja, cuidando bem daqueles que o Senhor colocou sobre sua responsabilidade. Bem-aventurado será esse servo, porque ele vai ter uma recompensa. Então, primeira coisa, que esses servos, eles trabalhavam na casa do seu Senhor. E o que significa a casa do Senhor? Significa a igreja. Não estou falando o prédio, estou falando a igreja, o corpo de Cristo.
Nós fomos colocados no corpo de Cristo para servir uns aos outros. A casa, ela, nessa parábola, se refere a todos os crentes, o corpo, a igreja. Não está se referindo aqui. Está se referindo ao cuidado de uns para com os outros. Hebreus, porém, como filho em sua casa. Quem é a casa do Senhor? Nós. Ele diz: a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, tudo na palavra, quando se refere a galardão, quando se refere a ser alguma coisa, tem o si. Olha o texto, diz assim: Cristo, porém, como filho em sua própria casa, a qual somos nós, ponto, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Será que nós estamos nos mantendo como uma casa fiel? Será que nós estamos sendo essa casa fiel? Firme? 1 Timóteo 3,15 também fala: para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Há um procedimento na casa de Deus, há uma conduta na casa de Deus. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, se ele tardar, que ele fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E nós sabemos que o Senhor quer de nós a fidelidade, a prudência, a dedicação. Ele quer isso de nós. Então, o contexto em que o Senhor está avaliando o trabalho dos servos é dentro da igreja. O Senhor está avaliando o trabalho desses servos dentro da igreja, dentro do corpo. E isso é interessante nós compreendermos. Quais eram as incumbências do Senhor dada ao servo? O cuidado dos conservos, era essa a responsabilidade. Então essa primeira incumbência do Senhor dada àqueles servos foi o cuidado dos seus conservos. Veja que diz assim: a quem o Senhor confiou os seus conservos, os seus discípulos. Irmãos, nós estamos numa posição de autoridade e temos que cuidar bem dos discípulos que o Senhor nos confiou. Nesse tempo de pandemia, nós temos que sempre estar em contato com eles, em relacionamento, na medida do possível, reunindo, trabalhando. São nossos discípulos. O mais importante agora, nesse momento difícil, é edificar os que já temos, é com que eles permaneçam. Esse é que é o mais importante. Então a incumbência do Senhor não é realizar um trabalho, mas sim cuidar uns dos outros. Cuide dos seus discípulos, cuide deles, não fique cobrando deles uma coisa que nem você vive. Só cuida dele, alimenta ele, dá a palavra, dá para ele o que eles precisam. Então nós servimos ao Senhor, servindo nossos irmãos. Cuidar dos conservos nos fala de autoridade que nos foi confiada. Então muitas pessoas, irmãos, pensam que esse versículo se dirige somente a pastor e líder. Não. Se dirige a cada pessoa que está na esfera de autoridade, que recebeu do Senhor uma porção da sua autoridade para o cumprimento do propósito. Cada um de nós. Todos nós recebemos um certo nível de autoridade. Nós somos sacerdotes real, nação santa. Então todos nós temos essa responsabilidade. A segunda incumbência era dar o sustento. Era dar o sustento para esses conservos. Vemos que o propósito do Senhor nesse segundo incumbência era que os servos dessem sustento aos outros da casa.
Isso aponta para o nosso ministério, aponta para o ministério de cada pessoa. Suprir a necessidade uns dos outros. Estamos trabalhando nisso, amados. Nós sabemos que não tem como, não há como, eu como pastor, dar sustento para todos vocês individualmente, pessoalmente, de uma maneira eficiente, a não ser que cada líder, que cada discípulo entenda que é um servo, que Deus colocou nessa casa para cuidar uns dos outros. Por isso que, através dos líderes de células, nós podemos cuidar de toda a igreja. Significa dizer que hoje eu não realizaria esse trabalho sem vocês, amado líder. Você tem que compreender isso. Então todos os crentes, cada um tem um ministério, cada um possui uma esfera de responsabilidade. Todos devem discipular, todos devem cuidar de alguém. Todos devem cuidar de alguém. Efésios capítulo 4, 15 a 16 fala: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Irmãos, todo o corpo tem que trabalhar, todo o corpo tem que funcionar. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, quando a gente ganha alguém para Cristo, nós recebemos a incumbência de cuidar e sustentar essa pessoa espiritualmente. É fato, o evangelismo é uma prioridade sim na igreja, mas não é a única. Não é a única. Então, para a gente construir uma casa, queridos, precisamos de tijolos, de areia, cimento, ferro. Precisamos de tudo isso daí. Mas isso não quer dizer que só esses materiais formam uma casa. Somente se torna uma casa quando todos estiverem ligados um ao outro. Você vai misturar o cimento com a areia, você vai pegar o tijolo, vai colocar ali, ele vai grudar. E se for uma viga, uma coluna, vai ter que colocar ferro dentro para poder aí formar uma estrutura. É isso que nós precisamos compreender como igreja. Há muitos ministérios, sim, que se institulam na igreja, mas na verdade esses ministérios são só tijolos separados. Então, o verdadeiro ministério, ele só se consolida quando ele está cuidando, edificando, quando todos estiverem cuidando de alguém. Todos. O ministério da intercessão tem que estar cuidando de alguém, da recepção, de louvor, cada um tem que estar cuidando de uma pessoa, tem que estar edificando a vida de alguém. Mais do que ganhar almas, queridos, o nosso objetivo é de cuidar de cada pessoa, é edificar a vida de cada um. As pessoas pensam assim: ah, mas o objetivo de Deus é só salvar. Amados, a salvação é apenas um conserto da rota. Por que que você foi salvo? A primeira resposta das pessoas é: para ir para o céu. Está errado. Você não foi salvo para ir para o céu. Você foi salvo para governar. Você estava perdido. Você tinha se afastado da rota do governo de Deus. E aí Jesus te salvou para colocar na rota para você governar. Se Deus quisesse você no céu, amados, você não teria 20 anos de crente, 30 anos. Você morria na hora que você se convertesse. Mas Deus não quer você lá agora. Ele quer que você cumpra primeiro o seu trabalho aqui na terra. Qual é o seu trabalho? Qual é o meu trabalho, pastor? Fazer discípulo. Todos têm que cumprir esse chamado. Então, se você não está fazendo discípulo, você não está cumprindo o seu propósito. Porque o Senhor quer que cada um faça dessa forma. Ganhar pessoas é o meio, não o fim.
O alvo do Senhor é ter filhos semelhantes a Jesus, mediante a edificação da igreja dele, cumprindo com o propósito. Será que nós estamos realmente cumprindo com o propósito do Senhor? Será que nós realmente estamos cuidando de alguém? Se o Senhor pedisse para você hoje apresentar os seus frutos para Ele de discípulo, você apresentaria alguém que você gerou? Debaixo de oração, está aqui, Senhor, isso aqui foi que eu ganhei, eu cuidei dessa pessoa. Você teria alguém para dar para ele agora? Porque com certeza, amado, o que o Senhor quer de você não é uma boa música, não é um bom tratamento na recepção, não é uma boa oração. O que Ele quer de você agora é filhos. É filhos. Filhos gerados debaixo da oração pelo poder do Espírito Santo. Então todos nós, todo membro do corpo de Cristo é responsável pela consolidação dos novos convertidos que sempre estão chegando no nosso meio. Será que você entende isso, amados? Então, em vez de você ficar brigando por um cargo na igreja, por que você não vai brigar com Deus, num bom sentido, para que Ele te dê a capacidade de ganhar uma pessoa para Jesus, gerar um filho para Ele? Com certeza o Senhor não morreu, amados, para que a igreja formasse grupos dentro dela. Jesus morreu para que cada um dos que Ele morreu, perdoando os seus pecados, viesse gerar filhos semelhantes a Ele. Isso eu te garanto. O texto que nós lemos afirma que a comida devia ser dada a seu tempo, no versículo 45. A comida deveria dar a seu tempo, ser dada a seu tempo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Isso demonstra que há um tipo de comida adequada para cada tipo de conservo. Porque nós sabemos, irmãos, que o café da manhã é um tipo de comida. E que hora é esse café da manhã? Pela parte da manhã. Nós sabemos que o almoço é outro tipo de comida. E nós sabemos o horário, a janta. Então a comida deveria ser dada a seu tempo. Então nós não podemos pensar que vão receber o mesmo alimento. Não, tem que ser específico. Os novos convertidos, eles têm que ter uma comida diferente da nossa. Então demonstra que há um tipo de comida adequada para cada conservo. Assim como no natural, se dermos uma feijoada para um recém-nascido, certamente ele vai ter sérios problemas. Não pode. Então, cada pessoa tem um nível de comida e uma hora certa para se alimentar. Precisamos de sabedoria para descobrir que tipo de comida devemos dar a cada um dos conservos. Isso fala de consolidação do nosso trabalho. Consolidar é ver se o tijolo que acabou de ser colocado na casa possui a argamassa que liga a parede, que está ligada à coluna, que está presa ao alicerce. Ou seja, consolidar é fechar as portas. Preste atenção, meus irmãos. Consolidar é fechar as portas. Qual é a exigência do Senhor que Ele exigiu desse servo? O versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? O que foi que o Senhor exigiu desse servo? Fidelidade e prudência. O verso 45 diz que a exigência do Senhor é que seus servos sejam fiéis e prudentes. A palavra prudente pode ser também traduzida por sábio. Ser uma pessoa sábia. Fidelidade e sabedoria são requisitos a todos aqueles que vão servir a Deus. É exigido de nós isso, amados. Por isso que nós temos que ter esse compromisso da fidelidade e a prudência. A fidelidade de um servo é para com Deus, mas a sabedoria é para com os irmãos. Fiel e prudente para Deus.
e temos que ser sábios para os nossos irmãos. Muitas pessoas, amados, elas invertem esse conceito. Mas a Bíblia diz: fidelidade é em primeiro lugar para com Deus. Quem é sábio o é nos seus relacionamentos com os homens. Meus irmãos, o Senhor espera de nós essas duas coisas: fidelidade e prudência, para dar o alimento aos conservos no tempo certo. É isso que o Senhor quer de nós. A fidelidade aponta para a nossa identidade com Deus e respondermos naquilo que fomos chamados, nos dons que nos foram confiados, e a aprender a cuidar dos filhos que recebemos do Senhor. Nós estamos chegando, irmãos, num tempo em que não se pode mais perder tempo. Não se pode mais ficar em cima de muro. Você tem que estar dentro de uma comunidade. Você não pode ficar agora isolado. Você tem que escolher: ou você é um servo fiel e prudente, ou você é um servo imprudente. A sabedoria nos fala, amados, das estratégias que recebemos de Deus para cumprir o seu propósito. Por exemplo, como eu posso consolidar esse irmão? Como eu vou fazer para multiplicar os meus talentos e os dons que me foram confiados? Qual será a minha estratégia para ganhar meus amigos para Jesus? Isso aponta para a sabedoria. Nós temos que ter sabedoria para fazer essas coisas. Precisamos ser criativos, irmãos. O que eu não quero na minha liderança é líderes que todo o tempo eu tenho que estar mandando eles fazer as coisas. Não. Eu quero que você seja criativo. Eu quero que você tenha uma visão, que tenha sabedoria para ser criativo na sua célula, para criar as coisas que vão contribuir para a edificação do corpo de Cristo. O que eu mais ouço às vezes e me dá tristeza no coração é quando eu faço alguma coisa, pergunto alguma coisa, ou então digo alguma coisa: ah, mas eu não fiz porque o Senhor não pediu. Diz, amados, você tem que fazer o que Deus tem colocado no teu coração. E qual é a recompensa do bom servo? Qual é a recompensa que o Senhor promete para nós? Versículo 46 e 47, o Senhor diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele lhes confiará todos os seus bens. Todos os seus bens. Então nós vamos receber uma recompensa se permanecermos fiel e prudente. Então a recompensa é: o Senhor lhe concederá todos os seus bens. Isso significa que ainda não estamos na posse de todos os bens de Deus. Significa que nós não estamos vivendo ainda daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Será que você está me entendendo o que eu estou falando? Não é porque nós não estamos congregando, não é porque tem essa situação, é que você agora vai cruzar os braços, vai ser negligente, vai ser imprudente, não vem mais orar, não vem mais buscar a presença de Deus, não vai mais discipular, esqueceu tudo agora por causa de alguma coisa que você nem vê. Nós temos que mudar de atitude. O Senhor tem colocado no meu coração esses dias: é hora de deixar o medo, arregaçar as mangas e voltar para nossas responsabilidades, daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Apocalipse 11 diz que os reinos e as nações deste mundo se tornarão patrimônio do Senhor Jesus Cristo. Estes são os bens do Senhor. Se cuidarmos daqueles que o Senhor nos deu, Ele confiará nações para governarmos. Por que será que Deus colocou você aqui em Taquatiara para ser a igreja aqui? Aonde é o teu reino? Aonde é que vai ser a tua ação de governo?
Eu vou dizer uma coisa para você: no céu não tem nada para você governar, porque lá o próprio Senhor diz: o céu é o meu trono, é o meu reino. O único espaço que nós vamos ter para governar é onde nós conquistarmos. Isso eu te garanto. O Senhor tem nos colocado, embora essa obra que Ele tem nos colocado seja uma obra pequena. Tenho pouca influência. Mas na verdade, amados, é um treinamento, é um teste para ver se somos aptos para assumir uma obra maior no reino. Vou falar uma coisa para vocês: se formos negligentes e preguiçosos aqui, amados, preste atenção, não temos chance de reinar lá. Tem muita gente que vai cair do cavalo, né, a expressão, pensando que lá vai receber recompensa sem fazer nada aqui. Porque o reino é para os vencedores. O reino é para os conquistadores. O reino é para aquele que conseguiu pegar uma obra, conseguiu pegar uma célula e transformar essa célula em muitas células. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de governar, de administrar, de ser um bom servo. É disso que eu estou falando, é disso que a parábola está tratando. A parábola não está tratando de salvação, mas sim de responsabilidades. E tem muitas pessoas, irmãos, infelizmente, que estão sendo irresponsáveis com a obra que o Senhor colocou em suas mãos. O tratamento do servo infiel. Como esse servo vai ser tratado? Como é que o servo infiel vai ser tratado? Primeiro, o servo infiel, ele está incluído entre os servos mencionados no versículo 45, ou seja, aqueles que foram incumbidos de cuidar dos seus conservos. No verso 48, o servo infiel chama o Senhor de meu Senhor, o que indica um relacionamento pessoal com Jesus, o que indica que esse servo, ele era um crente que reconhecia que tinha o Senhor como o Senhor dele. Por isso que ele fala: o meu Senhor demora-se. Ele realmente acreditava que o Senhor voltaria, porque no verso 48 ele mesmo diz: meu Senhor demora. Então ele esperava o Senhor, só que ele achou que o Senhor estava demorando demais. Isso é um perigo. Tem muitas pessoas por achar que o Senhor está demorando, que ele não está recebendo nada, que não está prosperando, entre aspas, ele começa a ser infiel. Esse servo era bom, mas ele se tornou infiel. Por quê? Porque ele achou que Deus estava demorando a recompensá-lo. Deus estava demorando a vir para ele. Qual foi a falha desse servo? Foi ele pensar que o seu Senhor estava demorando, iria demorar. Existem muitas pessoas que nem esperam mais a volta do Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Falar de um assunto é uma coisa, mas ter aquele assunto como uma evidência na nossa vida é outra coisa diferente. Eu posso falar de amor aqui, mas não amar ninguém. Eu posso falar de fidelidade, mas não ser fiel. Eu posso falar de ser bom, mas eu posso não ser bom. É muito fácil. Então falar uma coisa, falar que está esperando o Senhor é uma coisa, mas viver esperando é outra coisa diferente. Que nós precisamos compreender. Então há muitos crentes que eles nem esperam mais. Muitos não têm mais o coração desejoso que o Senhor volte. E nós precisamos mudar. Infelizmente, na grande maioria, nem se preocupa mais em esperar isso. Estão preocupados apenas em fazer eventos,
fazer alguma coisa para entreter. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente não pode estar aqui para entreter ninguém, nós temos que falar a verdade, nós temos que confrontar. Você não vai ver Jesus entretendo ninguém. Eu acho assim muito, até irônico, que pessoas querem agradar os outros, com uma mensagem macia, uma mensagem linda, mas que não quer confrontar. Leia os evangelhos, amados. Leia os evangelhos. Você vai ver como é que Jesus tratava a mensagem que foi confiada a ele. Como era que João Batista tratava as pessoas quando procuravam ele em relação a algum assunto. Então nós precisamos confrontar as pessoas. Muitos nem estão preocupados com a salvação de pessoas, nem têm preocupação de discipular, por isso estão acomodadas. Então nós precisamos mudar essa situação. Esse servo será julgado por sua conduta. O versículo 51 diz que esse servo, ele será castigado, terá sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dente. É o que o texto afirma. Eu acredito numa coisa, queridos: Deus vai disciplinar aqueles que Ele colocou responsabilidades e que foram negligentes. E essas pessoas vão chorar amargamente. Ranger de dentes, choro e ranger de dente, fala de um arrependimento, de uma coisa muito difícil, de amargamente, como Pedro chorou. A Bíblia diz que Pedro, quando ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Será muito difícil. E esse servo será tratado assim. Ele será lançado com os hipócritas. E ele vai se arrepender. Se arrepender como, pastor? Ele vai ranger os dentes. Se arrependerá amargamente por reconhecer que poderia ter feito e não fez. Que poderia ter sido fiel e não foi. Quais foram a falta desse servo infiel? No versículo 49, ele passou a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Ele passou a espancar os seus conservos. Isso nos fala, queridos, de um mau uso da autoridade. Ele começou a usar da sua autoridade para machucar os seus conservos. Ele começou a usar da sua autoridade para ameaçar os seus conservos. E isso que causou um pecado na vida desse servo. Nós não podemos usar da nossa posição como pastor, como líder, para ferir as pessoas, para magoar as pessoas, para planejar o mal contra as pessoas. Existe autoridade na igreja, sim, mas precisamos ter cuidado da maneira como nós usamos. Como líderes, nós precisamos ensinar as pessoas a lidar com as ovelhas, a lidar com os discípulos. Outra coisa que aconteceu, ele passou também a comer e beber com ébrios. Isso, ele tornou-se mundano. Ao se tornar mundano, ele passou a se alimentar do lixo do mundo. Ele passou a viver uma vida mundana. Consequentemente, ele não alimentava direito o filho. Preste atenção aqui, líder. Quando você tem algum vício, quando você tem algum pecado, em que você fica se alimentando dele no mundo, você não terá o alimento adequado para dar para as suas ovelhas, para dar para os seus conservos. Por isso que tem muitos líderes, infelizmente, que não têm um bom alimento. Por quê? Porque eles estão se alimentando da sujeira do mundo. Uma coisa terrível é alguém
ébrio. O ébrio não dá conta de cuidar nem de si mesmo. Assim acontece na igreja. Quando ficamos embriagados com o dinheiro, com as coisas do mundo, os prazeres para Deus, isso é comer e beber com os beberrões. O homem do mundo está embriagado pelo pecado. Queridos, nós precisamos mudar. E nós procuramos perceber, nós temos que procurar a entender e nos avaliar que tipo de servos nós temos sido ou estamos sendo até agora. Precisamos alimentar bem os nossos conservos. Para concluir, nós temos que estar envolvidos em todo o corpo e em todo o tempo com Ele. É como eu falei, amados, muitas pessoas, por causa dessa pandemia, deixaram a sua vida de oração de lado, deixaram os seus compromissos de lado, deixaram aquele ambiente da glória de Deus, da presença de Deus de lado, em nome de um vírus. Se vestiram, não posso mais orar, não posso fazer isso, não posso fazer mais aquilo, não posso não. Quer dizer, usaram um negócio para ser irresponsáveis. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ser responsável com isso, com essa pandemia. Não, tome todos os cuidados, mas nunca deixe de ser irresponsável com a sua responsabilidade que Deus colocou na sua mão para você fazer. Para você fazer. Então nós temos que estar envolvidos em todo o tempo com o Senhor Jesus. Onde estamos, falamos do seu evangelho, da sua graça, do seu amor. Não devemos esquecer de quem nós somos e a quem nós servimos. Quando nós esquecemos de quem somos, estamos embriagados. Este é o ébrio, que nem sabe quem ele é. Olha, amados, você tem que entender isso. Você é um servo dessa casa. Deus te colocou aqui para servir o Senhor aqui. E se você é um líder, você tem que ser altamente responsável com suas obrigações. Qualquer pessoa que não acredita que Jesus volta, que Jesus está na iminência de voltar, é um servo infiel. A razão desse servo ter se tornado infiel é porque o seu Senhor estava demorando. Se o Senhor tivesse voltado mais cedo, ele teria sido infiel. O teste foi a demora. O tempo, amados, é um tremendo teste para nós em todos os aspectos. Quando esperamos receber algo de Deus, como teste de fé, mas também quando já julgamos haver recebido algo do Senhor. A igreja passou por um teste, está passando por um teste muito grande, muito forte, de não poder se reunir, não poder se congregar, não poder aglomerar. Isso é um teste para a igreja. É um teste para mostrar quem é fiel e quem não é fiel. É um teste para mostrar quem é prudente e quem não é prudente. Quantas pessoas nesse momento de pandemia que não pode reunir, deixaram de contribuir na obra de Deus, deixaram de dar dízimo, deixaram de dar oferta, deixaram de colocar a mão na obra missionária por causa disso? Quantas pessoas deixaram de fazer isso? Muitas pessoas. Todo homem, queridos, todo homem tende ao comodismo, a se conformar com o que alcançou, e desta forma, muitos perdem o foco, o padrão de Deus. Foi isso o que aconteceu com esse servo. Ele se embriagou com as coisas dessa vida. Quero dar um conselho para você. Seja um servo fiel e prudente. Esteja entre aqueles que amam a vinda do Senhor, que a cada dia renovam-se no espírito, aumentando a paixão, o encargo e o zelo
pela edificação da noiva, da igreja do Senhor Jesus. Pergunta: você tem sido um servo fiel e prudente? Como é que está a sua célula? Como é que está o seu discipulado? Como é que estão seus compromissos? Como é que está a sua vida de oração? Como é que você está como líder? Ah, pastor, estou bem. Não, isso não é a resposta para essa pergunta. Eu estava lendo hoje a história da viúva e o azeite. Quando o profeta perguntou para ela, ela disse: o teu servo te servia, e ele está devendo. E agora os credores vieram para cobrar a dívida e querem levar meus filhos como escravos. E tua serva não tem com que pagar. E o profeta olhou para aquela mulher, penso eu, e disse: o que é que tu tens aí? O que é que você tem? Eu não tenho nada. O que é que você tem? Aí ela pensou, ah, tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite aqui. Que o profeta disse: pede as vasilhas para você encher de azeite. Tem muitas pessoas, amados, que pensam que não tem nada, que pensam que não tem nada para oferecer, e por causa disso estão sofrendo. Porque a pergunta que eu fiz é: como é que você está? Não, a resposta não é estou bem, não. A resposta é: estou cumprindo com a minha responsabilidade diante do Senhor, de liderar aqueles que Ele colocou sob minha responsabilidade, de dar o alimento certo, no tempo certo, para aqueles que Ele colocou sob minha responsabilidade. Eu tenho uma célula, eu tenho compromisso, eu tenho uma vida de oração, eu vou dar o exemplo. Nesse tempo de pandemia, irmãos, eu nunca deixei de sair de casa. E sempre estive aqui no templo para orar, e vou continuar vindo, tomando os cuidados, é claro. Porque eu entendo da minha responsabilidade. Os relatórios eu tenho que prestar todo mês, lá para o escritório estadual. Tudo eu tenho que fazer, porque não mudou. A luz dessa igreja chega, desse prédio chega todo mês, não mudou. A água chega todo mês, as contas não pararam, e nós temos que pagar. Então, amados irmãos, não podemos mudar, nós temos que servir o Senhor. Devemos estar entre aqueles que amam a sua vinda, que a cada dia se renovam no espírito, que aumenta a paixão pelo encargo e o zelo pela edificação de uma igreja forte. Eu quero nesse momento estar orando com você, orando para que o Senhor realmente renove o teu espírito, renove a tua fé. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte: avaliem-se para ver se vocês estão andando na fé ainda. Avaliem-se. Como é que você está? Responda para o Senhor. Eu quero orar com você, eu quero que você, do outro lado, curva a sua cabeça, e vou estar orando com você, nesse momento, pedindo que Deus renove a tua força, pedindo que Deus abençoe tua força. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada um, Pai, que nos acompanhou nessa live, que nos assistiu. Renova a força dele, renova o espírito deles, abençoe, Pai, e que eles sejam fortalecidos, que eles possam se ser servos fiéis e prudentes na tua presença, dando alimento para os seus conservos no tempo certo, Senhor. Abençoe eles, Pai, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E se estão enfrentando alguma dificuldade, se estão enfrentando alguma situação de enfermidade, Senhor, cura essa doença agora, tira essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Também peço, arranca o medo, arranca, Senhor Deus, tudo que está impedindo este homem, esta mulher de caminhar para cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Eu quero abençoar
pessoa, que a bênção do Senhor alcance a tua vida, a tua casa, que nunca falte o que você precisa na tua casa, o alimento, o sustento na hora certa, em nome de Jesus, e que você cresça como líder, você multiplique, você se aumente a sua liderança, o seu trabalho, em nome de Jesus, mesmo nesses tempos difíceis. Que o Senhor venha enlarguecer a tua tenda, aumentar o tamanho da tua tenda, que você possa fincar bem as suas estacas, em nome de Jesus, porque é tempo de bênção, é tempo de prosperidade na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus, você é um líder de excelência, um líder capaz, um líder fiel e prudente, um líder que tem paciência e ama a vinda do Senhor, em nome de Jesus, um líder que tem sabedoria e unção para fazer o trabalho, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um, Pai, cada um que nos acompanhou, cada um, meu Deus, que precisa de sabedoria para lidar também no seu casamento. Tem pessoas que precisam de sabedoria para tratar o seu cônjuge. Tenha a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Tratar na tua casa, na tua família. Eu creio que o Senhor está te levantando nesses dias. Levante-se dessa situação, levante-se desse momento difícil que você está enfrentando, porque do jeito que está, você não pode ficar. Fica de pé em nome de Jesus e vá à batalha em nome do Senhor, porque Ele é contigo. Que Deus possa te abençoar mais e mais nesses dias, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos fazer